pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há uma parábola que Jesus contou, ou seja, uma história instrutiva, que nos pode ajudar a meditar hoje na relação que existe entre liberdade e responsabilidade. É uma das parábolas mais belas de Nosso Senhor, uma verdadeira obra-prima. É a parábola do filho pródigo. No capítulo 15 de São Lucas, nós encontramos um homem que tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: "Meu pai, dá-me a parte da herança que me toca." O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Vemos que esse primeiro filho utilizou a sua liberdade sem responsabilidade. Simplesmente saiu da casa do pai e se dedicou a gastar o dinheiro que tinha herdado, a se divertir, fazendo coisas erradas, como diz a parábola mais para frente. Fez o que se costuma chamar de curtir a vida, como às vezes acontece com alguns adolescentes, com jovens, por exemplo, nessas viagens de formatura, quando saem com os amigos e passam várias noites em festas, em baladas, bebendo, ficando bêbados, talvez usando drogas, se deixando levar, só pelos seus instintos. É fácil de perceber que a liberdade entendida como fazer só o que eu estou a fim de fazer, sem pensar nas consequências das minhas atitudes, sem levar em consideração o que é certo, o que é errado, o que é bom e mal. Isso é o que os nossos pais nos transmitiram, nos ensinaram, o que Deus espera de cada um de nós. Isso não é liberdade, isso mais do que tudo é libertinagem. Uma liberdade sem limites, que na verdade não deveria ter esse nome de liberdade, porque é algo que me prejudica, é algo que prejudica os outros, algo que muitas vezes pode ofender a Deus. Se a liberdade não tivesse limites, então eu poderia enganar os outros, poderia dirigir bêbado pelas estradas, poderia pegar dinheiro do meu pai e gastar com 1000 besteiras, como fez o filho mais novo dessa parábola. A questão é que o resultado não costuma ser muito bom. É isso que Jesus conta na sequência. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. E aqui é significativo, porque Jesus fala, em primeiro lugar, aqui aos judeus, e para os judeus o porco era um animal impuro, que não podia ser comido, então ele teve que chegar ao mais humilhante que podia acontecer, com um jovem judeu. Continua, entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Já bastou o rapaz começar a pensar, a olhar para a sua vida, fazer um pouco de exame de consciência, como procuramos fazer à noite, antes de deitar, e a consciência pesou. Viu que não tinha guardado nada, que tinha sido displicente, irresponsável, gastado tudo sem controle, sem prudência.
E além disso, percebe que o seu comportamento, a sua libertinagem, tinha desonrado o seu pai, envergonhado o pai que era tão bom, ficou conhecido como um rapaz depravado, que frequentava lugares indecentes, que agia de uma maneira praticamente irracional. Graças à sua reflexão, ele caiu em si e se arrependeu. Resolve voltar, pedir desculpas ao pai e também misericórdia, que oferecesse para ele pelo menos um trabalho na sua fazenda. Aconteceu com ele o que se costuma dizer, né, que às vezes as pessoas só aprendem apanhando, só aprendem com o erro. Pelo menos ele aprendeu. Há muitas pessoas que infelizmente nem assim aprendem. Teimam em viver dissolutamente, em seguir esse caminho do egoísmo, o caminho da preguiça, da sensualidade, da falta de responsabilidade. Encaram a vida como se fosse um parque de diversões e não querem amadurecer. E eu não me refiro a só adolescentes, meninas, garotos de, 13 anos, 14 anos. Às vezes, encontramos jovens de 20, 25, 30, que ainda conservam atitudes infantis, umas rebeldias, né, próprias de uma pré-adolescência. E é uma pena, porque a liberdade mal usada não traz felicidade. Agora vamos olhar para outra parte da parábola. O segundo irmão, o filho mais velho, só aparece ao final. O irmão voltou, o pai comemorou com alegria o seu retorno, resolveu fazer uma grande festa ao ver que o filho estava arrependido, que estava vivo. Mas Jesus diz: o filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Se nós nos colocamos no lugar desse irmão mais velho, vamos perceber que o normal, que ele entrasse na festa, abraçasse o irmão, se alegrasse, né, com o retorno, né, do filho pródigo, do irmão, né, que tinha, né, se perdido por tantos anos. E por que ele não fez isso? Por que não se alegra? Por que ficou com raiva, ficou bravo? Olha, ele mesmo diz, ele acha injusta a atitude do pai, como se vê na sequência. Seu pai saiu e insistiu com ele. Ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo. Parece até um raciocínio mais ou menos razoável, né? Por que essa preferência, por que esse privilégio, né, para esse filho que tinha aprontado tanto? Mas o pai explica: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Se vê aqui que esse filho mais velho não era era responsável, né, mas não era livre. Ele fazia as coisas de uma maneira meio forçada. Ele reclamava por dentro, e por isso quando o irmão volta, ao invés de se alegrar com o pai, fica com inveja, fica com raiva, joga na cara do pai as suas mágoas. Esquisito. Ele não faltava nada para ele. Ele tinha conforto, tinha trabalho, tinha amigos e, antes de tudo, o amor do pai. Devia estar muito feliz, se considerar um privilegiado, estar agradecido, mas ele não se sentia livre. Na sua cabeça, talvez tivesse sonhos, desejos, que por medo não manifestou ao seu pai. Já tinha até se esquecido do seu irmão,
né? E por isso diz na parábola, né? Este teu filho, já nem considera que é o seu irmão. O que faltou a esse jovem? O verdadeiro sentido da liberdade. Parece muito com certos jovens e adultos nos dias atuais. Pessoas que não são rebeldes, não é que saíram e abandonaram a família, fizeram mil besteiras. Têm uma responsabilidade no sentido de que cumprem o seu dever, mas reclamando, acham tudo meio chato, monótono, se lamentam, poxa, por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu não posso ficar dormindo até o meio-dia? Por que eu não posso, né, fazer só o que me passa pela cabeça, o que eu quero fazer? Por que esse assunto de ir à missa, de rezar? Né, e os meus pais ficam me cobrando, né, para quem é jovem, não, que precisa deixar o quarto em ordem, que precisa sair do celular, ou então a esposa que cobra o marido que cobra a esposa. E o fato que essas pessoas ficam sonhando com uma vida mais divertida, mais livre, né? Como se o trabalho, a família, os compromissos limitassem a sua liberdade. Querem ser mais independentes, não precisar dar satisfação para ninguém, no fundo, viver como o filho mais novo quando saiu de casa. O que fazer então para que possamos, ao mesmo tempo, ser livres e responsáveis, conciliar essas duas dimensões essenciais da nossa vida? Me parece que o caminho para isso é responder a duas perguntas. Primeira, o que eu quero para a minha vida? E a outra, o que Deus e os outros esperam de mim? Se nós olhamos para a parábola, percebemos que nem o primeiro filho, nem o segundo tinham a resposta para essas duas perguntas. Cada um deles só havia respondido, vamos dizer assim, uma delas. Mas não entendiam a vida humana, a missão, né, que eles tinham aqui na Terra, de uma maneira mais ampla, mais completa. O primeiro sabia o que queria para a sua vida, queria bagunçar, queria se divertir, ser livre no sentido errado da palavra, como víamos antes, né? E ele não se pergunta o que Deus e os outros esperam de mim. Será que esses meus sonhos, esse meu estilo de vida é razoável, está de acordo com aquilo que as pessoas, né, esperam da minha vida, aquilo que Deus, né, tem projetado para que eu realize nesse mundo? Ele não está nem aí com isso. Se tivesse perguntado, facilmente, antes de sair e de gastar todo o dinheiro, de aprontar, já teria se dado conta de que não era por aí, que aquela atitude, aquele comportamento teriam consequências negativas. Depois ele percebe, mas não raciocinou, não refletiu, né? Foi levado só pelos desejos, pelos sentimentos, pelos instintos. Se fosse mais maduro, teria visto que é possível sair com os amigos, se divertir, né? E ao mesmo tempo ser um bom filho, estar perto de Deus, e estudar e trabalhar, e ser muito feliz nessa vida, né, normal, né, no meio do mundo, como, né, quase todas as pessoas, né, têm. Não podia pensar só nos seus interesses pessoais, de um modo egoísta, só, né, em si mesmo, né, só no seu prazer. Não é razoável. No caso do segundo irmão, ele sabia o que devia querer para a sua vida, isso é, o que Deus esperava dele, o que o seu pai, né, desejava, mas ele não se sente livre. Ele não faz isso com o coração, com alegria, com boa vontade, para honrar o seu Pai do céu, para cumprir a sua missão. Ele faz de uma maneira forçada. Ele fica na casa do Pai, mas inconformado, pensando em outras coisas, com inveja do irmão, né, se lamentando
daquela vida tão monótona. Faltou para ele assumir essa missão que tinha recebido livremente. Ser capaz de dizer, eu quero aquilo que Deus quer para mim. Porque sei que Deus quer o meu bem, que Deus quer a minha felicidade. O pai da parábola é o próprio Deus, né? Jesus, quando conta essa parábola, ele está falando do nosso Pai do céu, que nos espera de braços abertos, né, para nos perdoar, né, que é um paizão, né, que tem misericórdia. Mas o filho não percebe isso, que era bom estar com Deus, que era bom estar na casa do Pai, que aquela vida era maravilhosa, era uma bênção, era motivo de muita alegria. Poderia, né, estar na casa do Pai muito contente, mas como não tinha liberdade, como não assumiu tudo aquilo livremente, né, como também não raciocinou, não fez oração, não entendeu, né, quer dizer, que aquele caminho que ele estava vivendo, aquela vida que ele tinha, era fantástica, era algo que podia preencher o seu coração, que dar sentido a toda a sua existência, mas ele não soube, né, ver as coisas assim. De modo que é preciso que eu e você respondamos essas duas perguntas. Será que já temos a resposta para elas? O que eu quero para a minha vida? Tem gente que não sabe, que vai vivendo meio assim, sem saber por quê, vai fazendo as coisas, mas não tem resposta. Por que eu faço isso? Não tem metas, vive uma certa inércia, sem liberdade. Isso é, sem escolher, sem decidir livremente. E o resultado é que mais ou menos dia vai explodir como o irmão mais velho. Vai ficar inconformado, indignado, porque não decidiu livremente. Então é bom que nós tenhamos ideais, metas, projetos, né? Mas, ao mesmo tempo, que estejam de acordo com aquilo que Deus e os outros esperam de nós. Porque não somos um verso solto, não somos, né, no mundo, né, uma pessoa isolada que não deve nada para os outros e que caiu no mundo, né, com uma vida sem sentido. Não, fomos criados por Deus, esse Deus que nos ama, esse Deus que é nosso Pai, e a nossa vida só tem sentido realizando esse plano de Deus. Caso contrário, poderíamos tomar a atitude do irmão mais novo e nos decidir simplesmente a curtir a vida, a viver do nosso jeito, fazer só o que nos agrada, sem considerar, mas isso é razoável, isso vai me fazer feliz, essa é a minha vocação. Tem uma tirinha do Calvin, eu li uma vez, que diz assim, né, uma historinha em quadrinhos, o garoto aparece conversando com o pai. E num certo momento, com aquelas perguntas que o Calvin costumava fazer, ele pergunta, pai, por que a gente tem que fazer o que é o nosso dever e não aquilo que gostamos de fazer? E o pai olha para ele e, com uma cara assim simpática, responde, bem-vindo ao mundo. Tem gente que parece que ainda não aterrissou na Terra, que vive nas nuvens, num mundo de fantasia, onde tudo é fantástico, tudo é aventura, é gostoso. E a realidade que o Calvin percebeu é que não dá para viver assim, que há deveres, que há responsabilidades, né, e nem tudo é agradável, nem tudo traz um prazer imediato. Todos nós temos obrigações em relação a Deus, em relação aos outros, em relação a nós mesmos. Bem-vindo ao mundo, essa é a realidade, esse é o mundo em que nos encontramos, né, e é nesse mundo que estamos chamados a encontrar a felicidade. Por isso é tão importante que nos façamos essas duas perguntas. Mas olha, é preciso fazê-las diante de Deus, como estamos aqui, diante de Jesus no sacrário, tentando meditar um pouquinho em silêncio, algo que podemos fazer todos os dias em casa, onde for, né?
possível também numa igreja, mas procurar esse silêncio, né, e considerar o que Deus quer de nós, qual é a nossa missão, se estamos vivendo de acordo com a nossa dignidade, o que é preciso retificar, né, e ao mesmo tempo, né, colocando diante do Senhor os nossos sonhos, projetos, desejos, e para chegar a conciliar tudo isso. Deus não quer simplesmente, sei lá, né, nos podar, né, nos proibir. Não, Ele muitas vezes vai nos incentivar exatamente a fazer aquilo que desejamos, que são coisas boas, né, mas é preciso, né, ver diante de Deus cada uma dessas coisas, o que está de acordo com os seus planos, com o sentido da nossa vida, com a nossa missão, o que não está de acordo. E uma pessoa que não medita, ela fica perdida, ela não sabe bem por que está aqui na Terra, qual é o sentido da sua vida. De modo conversar com Deus, não ter medo de perguntar a Ele, Senhor, o que você quer de mim? Jesus, que eu veja, que nós vejamos, né, que envia o seu Espírito Santo, envia a sua luz, né, mostra, né, qual é o caminho que devemos trilhar. No próximo domingo, nós vamos celebrar uma grande festa cristã, que é a festa da Santíssima Trindade, que nos lembra que Deus é uno e trino, um só Deus em três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algo que conhecemos porque Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao vir ao mundo, né, ao se fazer homem, nos revelou como é a intimidade de Deus e nos deu a conhecer que Deus é amor. Deus caritas est, diz o Evangelho de São João. No seio da Trindade há uma vida de amor entre as três pessoas divinas. E é com esse mesmo amor, um amor infinito, um amor divino, que Deus nos ama. Ama cada um de nós. De modo que quando pensamos em Deus, quando nos aproximamos dele, quando falamos com o nosso Deus, devemos ter uma grande confiança, porque Deus é Pai, Deus é irmão, Deus é amigo, e Deus deseja nos cumular com os seus dons. E por isso nos enviou Jesus ao mundo, por isso depois nos enviou o Espírito Santo, que habita a nossa alma, quando estamos em estado de graça, esse estado de amizade com Deus, que recebemos pelo batismo e depois que mantemos ao longo da vida, pelos outros sacramentos, da confissão, da Eucaristia. Sendo assim, a fé e o amor à Santíssima Trindade nos conduzem ao desejo de cumprir os planos que Deus tem para nós. Convencidos daquilo que dizia São José Maria, Deus sabe mais o que nos convém. Se os dois filhos da parábola tivessem confiado no seu pai Deus, teriam sabido conciliar a liberdade com a responsabilidade, seriam muito mais felizes, as suas vidas teriam dado mais fruto. E por isso vale a pena que nos perguntemos agora, em outros muitos momentos, nos dirigindo a esse Deus uno e trino. Meu Deus, o que você quer que eu faça, por exemplo, na minha casa? Como que eu devo me relacionar com as pessoas que estão ao meu redor? Quem mora com os pais, com os irmãos? Como ser um bom filho, um bom irmão? Quem mora, né, já é casado e tem filhos, e esposa e marido? Como amar essas pessoas? Como me relacionar bem com elas? E fazendo silêncio, né, o Espírito Santo talvez nos mostre, sorria mais, tenha um pouco mais de carinho, seja paciente com essa pessoa. Essa é a vontade de Deus, é isso que Ele nos pede muitas vezes. Ou podemos nos perguntar a Deus, Senhor, me ajuda a ver como eu posso aproveitar mais o meu tempo. Agora na quarentena, depois que terminar a quarentena, né? E talvez Ele nos mostre, olha, cumpre bem o seu dever. Se você é estudante, estuda, tem um horário. Se você tem um trabalho, já é profissional, seja responsável, né? Trabalha com intensidade, com constância, com ordem. Né? E assim, né, vamos respondendo essas perguntas, vamos descobrindo o que Deus espera de nós na vida diária. É preciso procurar escutar a Deus, procurar
A resposta, antes de tudo, na oração, no silêncio, mas também lembrando que Deus fala muitas vezes através dos outros, a pessoa que nos dá um conselho, que nos sugere algo, através de um livro espiritual, da Bíblia, né? Através de uma circunstância determinada que estamos vivendo, Deus às vezes nos envia uma luz, nos está mostrando algo, pedindo algo. Se confiarmos nele, ele não deixará de nos dizer o que espera de nós, mas sempre respeitando a nossa liberdade. Deus não força, Deus não obriga, ele nos criou livres e nos mantém sempre livres. Seremos mais livres à medida que formos capazes de seguir os planos de Deus. Porque a nossa vida pertence a Ele. Não teria sentido que eu vivesse só atrás dos meus gostos, só procurando realizar o meu sonho, a minha autorrealização, prescindindo desse querer de Deus, também sem perceber o que as pessoas ao meu redor esperam, necessitam, precisam de mim. O grande pregador francês, Bossuet, dizia assim: a liberdade não consiste em fazer o que se quer, mas em querer o que se deve. Quando nós somos capazes disso, então alcançamos a verdadeira liberdade. Querer fazer o que eu devo fazer. Por exemplo, livremente vou prestar atenção numa aula que é um pouco chata, de uma matéria que eu não gosto muito, porque eu vejo que esse é o meu dever. Essa pessoa que faz isso é verdadeiramente livre. Ela tem autodomínio, é uma pessoa que aprendeu a querer o que Deus quer, ainda que exija esforço. Na capacidade de autogovernar-se, isso é liberdade. Agora, a maior dificuldade para algumas pessoas conseguir esse equilíbrio, para conciliarem a liberdade com a responsabilidade, é não entenderem bem que quando assumimos um compromisso, não diminuímos a nossa liberdade. Tem gente que acha que os compromissos limitam a liberdade, mas isso é falso, é exatamente o contrário. Quem não tem compromissos, por exemplo, quem não tem um horário para acordar, não é livre. Porque ao invés de acordar num horário pré-definido, de acordo com aquilo que tinha se planejado fazer no dia seguinte, acaba acordando num horário que não queria, mais tarde, fica impedido de realizar tantas coisas boas que gostaria de ter feito, de modo que não é livre, é escravo da sua preguiça. De modo que o compromisso é um exercício da liberdade. Nos faz mais livres. Porque ao invés de eu ser governado pelos meus instintos, se eu estou afim ou não estou afim, ou pelas circunstâncias, se está frio ou se está chovendo, ou se está quente, ou pelo que os outros pensam, se me apoiam, se me reprovam, sou eu que decido, eu que me autogoverno, seguindo aquilo que decidi, depois de meditar, utilizando a minha inteligência e também com as luzes que Deus me enviar. Coloco um exemplo. Uma pessoa que tenha viajado com os amigos ou com a família e chega sábado à noite, ela livremente decida. Eu sou católico, eu amo muito a missa, sei da importância da Santa Missa e tenho um desejo muito grande de receber a comunhão no próximo domingo, amanhã. Portanto, eu vou acordar às 9 horas, com chuva ou com sol, vou à missa, que vai começar às 10, estou pronto, me arrumo, vou até a igreja, ainda que a minha família ou os meus amigos não queiram ir, mesmo que esteja um pouco cansado. Uma pessoa que é capaz de fazer isso manifesta um alto grau de liberdade, porque não está condicionada nem pelos seus instintos, nem pela preguiça, nem pelo clima, nem pelos outros. Ainda que ela só é realmente livre quando decide e cumpre aquilo que decidiu. Então ela realmente acorda, sai, vai à igreja, e aí sim ela pode dizer, poxa, eu fiz o que eu queria ter feito.
Com isso, nós vemos que a verdadeira liberdade supõe escolher aquilo que queremos fazer e depois levar a cabo essa decisão. Algo que muitas vezes exige um esforço. Porque aqui na Terra, como dizia muitas vezes São José Maria, em 1974, quando veio ao Brasil, nessa época do ano, no final do mês de maio, começo do mês de junho, ele falando com jovens, falando com adultos, com famílias, em vários encontros, insistir nessa ideia que é necessário lutar. Todos nós precisamos desse esforço, dessa luta pessoal contra os nossos defeitos, desse empenho, né, para cumprir a nossa missão. As coisas não saem só espontaneamente, não, é preciso de um esforço pessoal. Ele colocava um exemplo numa homilia muito fácil de visualizar. Quando uma mãe se sacrifica por amor de seus filhos, fez uma opção. E conforme for a medida desse amor, assim se manifestará a sua liberdade. Se uma boa mãe se sacrifica pelos filhos e não perde a liberdade com isso. Foi ela que escolheu casar, ter filho, cuidar deles. O esforço que exige foi uma escolha pessoal. Isso a realiza, porque está sendo responsável, cumprindo com seus compromissos, o que depois deixa a sua consciência tranquila e traz a ela felicidade. Se ao contrário dissesse, eu tenho direito a ser feliz, educar os filhos dá muito trabalho, eu vou doá-los a um orfanato porque eu quero curtir a vida. Assim eu não me sinto livre. Na verdade, ela manifestaria desse modo uma falta de responsabilidade, não teria paz, porque estaria usando mal a sua liberdade, abandonando os filhos, deixando de cumprir o seu dever. E o mesmo ocorre conosco, com cada um de nós. Quando assumimos compromissos com Deus, ou com os nossos pais, ou com os nossos amigos, ou pessoalmente, nós não perdemos a liberdade. Ao contrário, somos mais livres, porque temos esse autodomínio, né? Se formos capazes de levar à prática esses propósitos, esses compromissos, ainda que nos custem sacrifício. Que bonito exemplo de liberdade responsável encontramos em Nossa Senhora. Ela livremente aceitou o convite para ser a Mãe de Deus e livremente cumpriu com essa missão, sendo assim totalmente livre e plenamente responsável. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, de interceder